Eu quero meditar nessa noite, meus irmãos. Quero ler primeiramente, a leitura de Salmos 139, os versos 14 a 16. Vamos ler, os irmãos podem ficar sentados mesmo. Eu te louvo, porque de um modo terrível e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, quando fui entretecido nas profundezas da terra. E os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Todos os dias que foram ordenados para mim no teu livro foram escritos, quando nenhum deles havia ainda. Outra versão diz: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. E no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Vamos orar mais uma vez? Senhor, somos gratos, ó Pai, pela Tua Palavra. Somos gratos porque temos acesso a ela com liberdade, em várias versões, podemos entender e compreender o que Tu queres para nós. Agradecemos porque nesse dia podemos lembrar um pouco da Tua Palavra e meditar nela. Abençoe a vida de todos os meus irmãos aqui presentes e aqueles que estão nos assistindo. É o que eu te peço e agradeço no nome de Jesus. Amém. Nessa noite, eu queria meditar com vocês sobre a história que a Bíblia conta. Você já parou para pensar que a Bíblia, ela conta várias histórias? Ela conta muito mais do que várias histórias antigas. Ela tem uma história central a ser contada, que existe um roteirista por trás dessa história, que existe um personagem principal. Então é sobre isso que eu gostaria de meditar com vocês nessa noite, e convidar você para juntos nós caminharmos por esse livro, que é a Bíblia, e vemos qual é essa história central e quem é esse personagem principal. A nossa história, ela começa com os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. E esses livros, eles apresentam para nós a origem do ser humano e o mundo como nós conhecemos hoje. No livro de Gênesis, nós vemos a abertura dessa narrativa com as palavras que todos nós conhecemos. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E essas palavras, essa nossa história, começa com essa informação muito importante, que Deus é a fonte de tudo que existe. Dele tudo procede. Ele criou este universo, o tempo, os seres vivos que habitam aqui e o ser humano, para guardarem a sua criação e se relacionarem com ele. Então nós notamos logo no início dessa história que ela já possui um cenário. E os atos seguintes que se desenrolam mostram já algumas personagens: Adão, Eva e Deus. Vemos também que no princípio tudo era muito bom. O próprio Deus afirmou isso, e nós vemos isso lá em Gênesis 1:31, viu Deus tudo o que tinha feito, e que era muito bom. Mas como toda história, um problema acontece. E esse problema precisa ser desenvolvido pelo personagem principal, precisa ser resolvido pela personagem principal.
E esse problema, ele surge para nós na forma de uma serpente. E o engano que ela nos disse, que fez os dois personagens acreditarem, que se eles desobedecessem à ordem de Deus, seriam como deuses. Então a história ganha um novo rumo. Não porque ela tenha apanhado o roteirista de surpresa, mas porque ele já sabia o que iria acontecer, ele sabe todas as coisas. Mas o plano que ele havia feito para a humanidade, que ele havia criado, foi abandonado pelas duas personagens que nós acabamos de ver. Então, nesse momento de tristeza, neste momento de angústia, vergonha, medo, ele anuncia que a história seguiria um novo rumo, mas que ele estava no controle. E que um dia, este problema que a humanidade criou seria resolvido. Deus fala assim, lá em Gênesis 3:15. Porém, inimizade entre ti, Deus está falando da serpente, e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Portanto, Deus, o roteirista, nos revela que a história deste livro, ele é um conto sobre esse descendente da mulher, que viria e esmagaria a cabeça da serpente, desfazendo a obra que ela fez. Ou seja, esse livro, ele nos conta a história da redenção humana, da restauração do ser humano, à condição que Deus havia feito antes de nós nos afastarmos dele. Nessa parte inicial, então, Deus, ele aponta a direção em que a história vai correr, de que no futuro, um personagem principal viria e entraria em cena. Nos demais livros, nós somos informados mais sobre que tipo de história ela é. Quais as características dessa história? Quais as características do personagem principal que viria? O restante do livro do Gênesis é uma formação, uma história, né? Conta-se a formação do povo, de onde viria este personagem principal. Mas o mais interessante é que as outras histórias que existem no livro de Gênesis, elas também nos revelam mais sobre quem é este roteirista que escreveu tudo que está aqui. Então, nas histórias de Abraão, de Isaac, de Jacó e de José, nós podemos aprender a ter fé em Deus, a orar sem cessar ou esmorecer, mesmo que o nosso pedido leve mais de 20 anos para ser atendido. Nós aprendemos que Deus pode mudar a nossa história. Nós aprendemos que Ele vai nos conduzir pelas circunstâncias da vida, mesmo que elas não nos sejam favoráveis. Quando entramos no livro de Êxodo, o povo de Deus já estava formado, e já era numeroso, grande. Vemos também que o ser humano é cruel e ruim, a ponto de escravizar o seu próprio semelhante. Mas também aprendemos que Deus, o roteirista, Ele interfere na história para libertar os seus. Mas essa liberdade que Deus nos concede, não é uma liberdade para fazermos o que quiser. Porque como a história do Êxodo vai nos mostrar, todas as vezes que o povo teve essa liberdade, ele abusou dela, como no caso do bezerro de ouro. A liberdade que nós aprendemos é uma liberdade sob a direção de Deus. E quando nós experimentamos essa liberdade sob a direção de Deus, nós recebemos sustento e propósito para a nossa vida. Isso está lá em Êxodo 16:4. Então disse o Senhor a Moisés: eu vos farei chover pão dos céus. E Êxodo 19:5 e 6 diz assim: agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança,
sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos. Embora toda a terra seja minha, vós me sereis reino sacerdotal e nação santa. No livro de Levíticos, nós vemos como Deus é santo. E que Ele espera que essa mesma santidade alcance a humanidade e modifique ela por completo. Lá em Levíticos 11, 44, Deus diz: eu sou o Senhor, o vosso Deus, consagrai-vos e sede santos, porque eu sou santo. Os rituais e sacrifícios que ali estão narrados e explicados, que mostram a forma como o povo deveria cultuar a Deus e manter comunhão com Ele, na verdade, era apenas uma sombra daquilo que haveria de vir. Por exemplo, o sacrifício do cordeiro para a expiação do pecado, ele era um exemplo e representava o que no futuro um sacrifício melhor, superior, teria que ser oferecido de uma vez por todas para tirar o pecado desse povo. Quando nós chegamos no livro de Números, nós vemos a constante rebeldia do ser humano e a vontade que ele tem de não ser guiado por Deus. E essa vontade sempre o leva de mal a pior. Isso faz com que a promessa que Deus havia feito de uma terra boa, agradável, que manava leite e mel, cheia de bênçãos, fosse adiada por mais de 40 anos. E isso está lá em Números 14, 21 a 23, tão certo como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, nenhum dos homens que viram a minha glória, e os sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que prometi com juramento a seus pais. Já em Deuteronômios, nós somos apresentados a um Deus que deseja fazer uma aliança com o seu povo, que quer fazer parte do seu dia a dia. Em Deuteronômio 5, 2 e 3, Deus diz assim: o Senhor, o vosso Deus, fez aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais que o Senhor fez essa aliança, mas conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Na verdade é Moisés que está falando isso. Mesmo um povo rebelde, de dura cerviz, como esse, recebe a graça de Deus. A graça de Deus o alcança, o abençoa, e isso nós vemos também em Deuteronômio 5:6. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Deus tira primeiro o seu povo do Egito, para depois fazer aliança com ele. A graça de Deus, já no Antigo Testamento, sendo mostrada e escancarada para nós. Esta aliança que Deus faz, previa uma série de obrigações para ambas as partes. Ela funcionava como um contrato. Se o povo se mantivesse fiel, ele seria abençoado. Se o povo fosse rebelde, se afastasse de Deus, maldições progressivas seriam mandadas, que culminariam com a deportação da nação para uma outra terra. Então vejam que estes livros, eles acrescentam esses detalhes, a história central que a Bíblia deseja nos contar, que o ser humano, longe de Deus, possui uma vida de escravidão aos seus próprios desejos. Mas, além de nos revelar sobre essa história central, em algumas passagens nós também vemos mais sobre quem seria esse protagonista que viria no futuro. No livro de Deuteronômio, por exemplo, nos é revelado que esse personagem principal seria um grande profeta, que falaria das coisas de Deus como se tivesse ouvido do próprio Deus. Em Deuteronômio 18, 18 diz assim: eu lhes levantarei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti. Deus está falando de Moisés.
Porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Quando nós entramos na segunda subdivisão do Antigo Testamento, que são os livros históricos, nós iniciamos eles lendo sobre a conquista e a divisão da terra prometida em Josué. O local da vinda deste grande profeta começa a ser montado. Muitos anos ainda vão se passar até que o povo esteja realmente estabelecido na terra, mas a providência de Deus nos é mostrada de que a conquista seria feita com a bênção de Deus. Após as tribos serem assentadas, cada um no seu próprio território, nós somos apresentados ao tempo dos juízes, homens que são levantados por Deus para livrarem o povo de uma opressão, ou que vinha sobre toda a nação, ou regional. Nesses momentos de opressão, são causados pelo próprio pecado do povo, que não seguia a aliança que Deus havia feito com a nação de Israel. Nesse livro de Juízes, nós somos lembrados que a falta de liderança colocava o povo sempre em maus lençóis. Em Juízes 21, 25, nós lemos uma expressão que é repetida durante todo o livro. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Quando nós entramos no livro de Ruth, nós vemos que o amor está no ar. E que a aliança de Deus com o seu povo, os judeus, ela não era uma aliança de exclusividade, mas que Deus desejava manter um relacionamento com todos os povos. E aí nós conhecemos a história de Ruth, uma moabita, que sai da sua terra, adota o Deus de Israel, e se passa a guiar a sua vida pela aliança que Deus fez. Lá em Ruth 1,16 diz assim: Ruth, porém, respondeu: não insistas, para que te deixe e me obrigues a não seguir-te. Aonde quer que fores, irei, e onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Nos próximos livros, nós somos apresentados ao período da monarquia de Israel. Em 1º e 2º Samuel e 1º e 2º Reis, nós vemos o desenvolvimento dessa instituição. Como os reis foram se sucedendo e governando, os reis de Israel e de Judá. Mas infelizmente, este período é marcado por um constante afastamento de Deus, não de fidelidade. Os diversos reis que surgiram e foram na nação de Israel e depois de Judá, na sua maioria foram classificados como reis maus, que induziram o povo a uma idolatria. Mas até nesses momentos de coisas ruins acontecendo, a graça de Deus está presente. Mesmo nessas situações de infidelidade do povo e dos reis, nós vemos a promessa da vinda do personagem principal ganhando outros contornos. Antes, a promessa que nós vimos era de que viria um descendente da mulher. Depois, viria um grande profeta que falaria da parte de Deus. Agora nós somos apresentados a uma outra característica desse personagem principal, que ele seria um rei que reinaria para sempre, e seria da linhagem de Davi, o grande rei de Israel. Em 2 Samuel 7, 12, 13 e 16 diz assim: quando os teus dias forem completos, Deus está falando para
Davi. E vieres a dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que sair das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e estabelecerei o trono do seu reino para sempre. A tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de mim. O teu trono será estabelecido para sempre. É a promessa de Deus a Davi, de que ele estabeleceria um dos seus descendentes para reinar para sempre. Agora nós temos uma pausa nas narrativas históricas. E vemos que a Bíblia também possui poesia. Os livros de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos dos Cânticos nos mostram que é possível juntar teologia com beleza. Na verdade, elas nos mostram que uma teologia sem beleza não vale a pena ser apresentada. Porque o salmista diz, lá no Salmos 96, 9, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. E Davi também escreveu, lá no Salmo 27, 4, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura ou a beleza do Senhor e aprender no seu templo. Esses livros nos mostram que uma vida sábia não é medida pela quantidade de bens que um ser humano possui, ou pela quantidade de influência ou poder que alguém pode exercer. Mas uma vida sábia começa com uma vida de temor a Deus. Em Provérbios 9 nós lemos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecimento do santo é a prudência. Mas essas poesias também nos mostram, têm um papel muito importante, porque elas nos mostram, e aqui eu estou falando especificamente dos Salmos, que alguém sofreria um momento de agonia de forma muito intensa e de forma injusta. Muitos salmos foram escritos tendo isso em mente, de que alguém sofreria de uma forma injusta. Séculos mais tarde, é interessante, a igreja viu nestes salmos, nesses versos, o prenúncio da vida e morte do Messias. Vamos ver alguns. Por exemplo, o Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Por que estás tão longe de me salvar, tão longe das palavras do meu clamor? Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e balançam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre. Livre-o, já que o quer bem. Cães me rodearam, um ajuntamento de malfeitores me cercou. Traspassaram as mãos e os pés, repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha túnica. Quando nós entramos nos livros proféticos, eles são contemporâneos ao final da monarquia, ao período do exílio e ao retorno do exílio. Os 17 livros que compõem essa seção, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Jonas, Miqueias, Amós, Obadias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, eles fazem um forte apelo contra o pecado que o povo de Deus estava realizando. Eles condenam injustiças, opressões, idolatria, religiosidade falsa, assassinatos. Mas eles relembram o povo, estão constantemente relembrando o povo da aliança que Deus fez com eles.
Mas a promessa de deportação, ela sempre vem acompanhada com misericórdia, com perdão, com promessa de restauração. Em alguns desses profetas, nós também vemos referências ao Messias. Por exemplo, em Isaías 53, há uma descrição muito detalhada sobre as agonias e os sofrimentos que o Messias sofreria. Agora, eu não falei de 5 livros. Vocês sabem quais são? Lembram das aulas da IBD? Tínhamos que falar os livros da Bíblia em ordem. Os livros de 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther, todos esses livros eles foram escritos neste período após o exílio. O livro de Crônicas, ele busca fazer um resumo da história da nação de Judá e dos seus reis. Esse livro, ele aponta como o pecado recorrente foi responsável para que o povo tivesse ido para o exílio. Já Esdras e Neemias, que na Bíblia judaica formam apenas um livro, contam o retorno do povo do exílio e a reconstrução do templo e das muralhas. Nesse livro nós vemos como a promessa de Deus de restauração do povo e Deus tirando esse povo de outras nações, essa promessa se cumpriu. Esther é o único livro da Bíblia que não menciona o nome de Deus. Mas em todo momento nós vemos a providência do Senhor em livrar o seu povo dos seus inimigos. Ao completarmos o Antigo Testamento, a grande pergunta para nós que fica é: quando entrará em cena a personagem principal? O ator principal, quando que vai entrar? Pois bem, nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que são 4 biografias com enfoques diferentes, destinados a públicos diferentes, que se completam, eles nos mostram tudo que o ator principal, a personagem principal fez, falou e ensinou enquanto aqui esteve. Neste momento, o ator principal entra em cena. Mas diferente das grandes estrelas de Hollywood, ele entrou sem grande alarde, sem holofotes. Não foi ostentoso nem arrogante, mas foi humilde e manso. Enquanto aqui esteve, Jesus revelou mais de Deus do que qualquer um que veio antes dele e qualquer um que viria depois. Porque ele mesmo disse lá em João 14:11, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Ele afirmou estar inaugurando um novo momento na história da humanidade, de que através da sua vida e morte, o ser humano que estava rebelde e afastado de Deus, seria reconciliado. E ele disse isso lá em João 3,16. Os irmãos lembram? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele era o descendente da mulher que viria e esmagaria a cabeça da serpente, desfazendo a sua obra. Ele era o grande profeta que falaria das coisas de Deus. Ele era o descendente de Davi, que inauguraria um reino eterno. Mas esse reino que ele veio inaugurar, não seria caracterizado por poderio militar ou força econômica, mas pelo amor a Deus acima de tudo e ao próximo. Os súditos deste novo reino
são bem-aventurados, ou seja, felizes, não porque eles são ricos, ou poderosos, ou porque se saciaram na justiça humana, ou porque são inflexíveis e intolerantes, ou porque são maldosos, beligerantes ou briguentos, nem porque não são perseguidos. No Sermão da Montanha, lá em Mateus 5-7, os bem-aventurados são os pobres de espírito, são os que choram, são os humildes, são os que têm fome e sede de justiça, são os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores, os que sofrem perseguição por amor a Jesus. Mas diferente do seu nascimento, que foi desprovido de atenções, a morte do ator principal foi acompanhada e requerida por muitos. Jesus morreu por cada um de nós. A ovelha, como ovelha muda, diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. E apesar dos poderes das trevas e deste mundo terem pensado que haviam derrotado, 3 dias depois ele ressuscitou, tal como ele disse que faria. E esse evento, ele muda tudo, porque a vitória de Jesus sobre a morte é a esperança daqueles que se identificam com Ele, que aceitam e recebem o seu perdão, que também vão ressuscitar um dia. E é na força desse grande evento que nós lemos os primeiros passos da sua igreja. Em Atos, com a força que o Espírito Santo impulsiona, nós lemos os primeiros cristãos proclamando para outros povos, nações e culturas a salvação através do nome de Jesus Cristo. Em Atos 4:12 diz assim: em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Mas à medida que a igreja ia se espalhando, o evangelho ia sendo pregado a outras culturas, novos desafios surgem, novos conflitos. E é neste contexto que as cartas de Paulo e as cartas gerais são escritas. Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 e 3 João, Judas. Todas essas cartas foram escritas com este propósito de solucionar algum problema e garantir que a propagação do evangelho não fosse impedida. Sempre tendo como lema as palavras do apóstolo Paulo, de que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Mas o que seria de uma história sem o seu final? E o roteirista garantiu que essa magnífica história de redenção da humanidade tenha um final feliz, um final maravilhoso. E esse final está narrado no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia. Ao lermos este livro, nós temos a impressão de que não entendemos muita coisa. Eu, pelo menos, durante muito tempo, não entendia, não compreendia o que o livro de Apocalipse queria nos dizer. Esse entendimento, ele virá com esforço, estudo, mas, sobretudo, confiança de que o Espírito Santo, ele vai nos dar
compreensão do seu significado. Ele vai nos ajudar a chegar nesse entendimento. Mas a grande certeza que o livro de Apocalipse quer nos dar, a grande certeza é de que esse final da história, Deus fará novas todas as coisas. Lá em Apocalipse 21, Deus diz assim: então vi, João está narrando, então vi um novo céu e uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado no trono disse: faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, pois estas palavras são verdadeiras e fiéis. O final desta grande história que Deus está contando é maravilhoso, e nós temos essa grande promessa. E aqui eu já estou encaminhando para o final da meditação. A grande pergunta que eu acredito que você esteja tendo é: o que o texto que nós lemos no início tem a ver com tudo isso que nós ouvimos? Eu te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Deus está contando uma grande história, e nós temos a Bíblia para nos provar isso. Mas Ele deseja que você faça parte dessa história. E no teu livro, todas estas coisas foram escritas. Deus não precisa de atores principais. O ator principal já veio. Ele prometeu que voltaria. O que Ele precisa é de atores coadjuvantes. Pessoas que se submetam a Ele e que permitam que a sua história seja contada através das suas vidas. Esse é o convite que eu tenho para fazer para você. Vamos orar? Senhor Deus, agradecemos por esta grande história que o Senhor nos conta através da Tua Palavra. Pela certeza de que o Senhor nos convida para fazermos parte dela, que possamos ser usados por Ti para contar esta grande história e convidarmos outras pessoas a fazerem parte dela. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.